Glória ao nome de Jesus. Oh, Deus é poderoso, queridos. Atos, capítulo 8, o verso 26 em diante. A Raíza sentou, mas eu acredito que ela vai levantar, né, amiga? Era só para descansar um pouquinho. Atos capítulo 8, verso 26. O tema da conferência é até os confins da terra. E enquanto você deixa aberto em Atos capítulo 8, capítulo 1 de Atos, o verso 8 diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, ou até nos lugares mais distantes. Atos capítulo 8, verso 26, para o pessoal da mídia, a versão que eu estou utilizando é a NTLH, só para que o visitante possa acompanhar, para ele não ficar disperso. A Bíblia diz assim, queridos, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi, e no caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era um alto funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele disse: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e se assentar com ele na carruagem. E a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era essa: ele era como um cordeiro que era levado para ser morto, como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele, e ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O eunuco perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. E enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? E Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga comigo: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e os dois entraram na água, e Filipe o batizou. E quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe embora, ou foi teletransportado. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Segure na mão de alguém aí e diga assim: eu não sei como você chegou no culto, se de pé, se de mototáxi, se de Uber, se de carro ou de bicicleta, mas uma coisa eu sei: você não volta sozinho. E o Senhor viaja com você nessa noite, porque Ele está dizendo que Ele tem uma agenda para você, e Ele vai começar a sinalizar lugares e pessoas para serem alcançadas através da sua vida. Você toma posse disso? Glória a Deus. Amém, queridos. Enquanto eu orava a Deus por esse culto, o Senhor falava comigo 3 coisas.
até os confins da terra, até o último homem e até o último suspiro. Até os confins da terra, até o último homem e até o último suspiro. A gente vive num tempo onde a gente tem agenda para tudo. Eu não sei quem aqui tem o seu checklist, que toda semana você faz aquilo que você precisa fazer na semana, porque a nossa memória já foi embora há algum tempo, de alguns. O Covid piorou ainda mais algumas coisas, e tem coisas que a gente não grava mais. Eu funciono através de anotações, eu funciono através de agenda. E é interessante porque a nossa vida, queridos, toda ela está sempre programada. Tem gente aqui no culto de hoje já com a mente na segunda-feira, que horas vai acordar, que roupa vai usar amanhã, o que é que tem que fazer para o almoço, porque a nossa vida é uma vida de muitas programações. E o Senhor, Ele falava algo ao meu coração para essa noite. A sua agenda realmente está aberta? Às vezes quando eu abro o Instagram, eu vejo algum pregador, algum cantor lá e coloca às vezes lá, né, no início do ano, agenda aberta. Subentende-se que ele está disponível, subentende-se que tem vaga ali, ou subentende-se para alguns, me convida, eu estou disponível, eu estou aqui. A agenda aberta é um sinal de que aquela pessoa tem disposição em fazer aquilo que é necessário ser feito. E quando o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele dizia para mim: você está disponível para eu te levar para onde eu quero te levar? Ou você está disponível para alcançar quem eu quero que você alcance? Ou você está com a agenda aberta e disponível para eu mudar quantas vezes necessário for os cenários da sua vida? Porque enquanto eu orava por esse culto, Deus falava comigo: eu tenho um mapa e eu só mostro o próximo cenário a partir da obediência. Enquanto você obedece a Deus, Deus vai destravando novos cenários para que você viva experiências sobrenaturais. E é interessante porque quando eu parei para pensar sobre a palavra confins da terra, irmãos, Itabuna pode ser os confins da terra para alguém que mora distante. A Bananeira pode ser os confins da terra para alguém que mora aqui no bairro de Fátima. E essa palavra no original significa até o último lugar da terra, ou o lugar mais distante ou mais remoto. Deus vai deixar uma palavra em Atos capítulo 1, verso 8. Há uma promessa sobre a igreja, que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer que Deus domina até os confins da terra. Sabe o que eu acho tremendo? Porque tem gente aqui que foi encontrado no centro da cidade, mas tem gente aqui que foi achado lá onde Judas perdeu as botas. Tem gente aqui que foi resgatado pelo Senhor quando ninguém olhou, quando ninguém viu, quando ninguém iria lá. Tem gente que não teria coragem para pregar para mim e para você, mas o Senhor foi com a mão dele lá, porque a mão de Deus entra onde a gente não vai. A mão de Deus, ela chega onde a gente não chega. Era uma missão intransferível para a igreja. E quando Jesus ele ascende aos céus, ele deixa essa responsabilidade na mão de homens e mulheres comuns como eu e como você. A missão era da igreja de propagar o evangelho até que chegasse a nós. E a minha pergunta é: tu teria coragem de ir no último lugar da terra para buscar alguém? Você teria coragem de viajar a pé, a cavalo, ou quem sabe de tantos outros transportes, só para buscar uma alma e buscar uma pessoa? Porque quando o Senhor falava comigo, queridos, Ele me dizia: eu trabalho de forma personalizada. Observe que num culto como esse, é impossível decorar o nome de todo mundo que está aqui. Também é impossível
impossível decorar os rostos de cada um que estão aqui, mas Deus te conhece de forma personalizada. Sabe onde você mora, sabe o seu endereço, sabe o número da sua casa, sabe quantas coisas Ele já fez por você. O arquivo de Deus não tem falha, a memória de Deus, ela é perfeita. E o Senhor falava comigo: eu sou aquele que vou nos confins atrás de alguém. Ele foi em Samaria por causa da samaritana. Ele atravessou um mar inteiro para pisar na terra de Gadara por conta de um gadareno. Ele viajou, queridos, quilômetros e quilômetros e quilômetros atrás de um ou outra pessoa. Jesus era Jesus das multidões, mas também era Jesus que salvava uma vida. Era aquele que investia em uma alma preciosa. Ele foi na casa de Zaqueu por causa de Zaqueu. Ele sentou com publicanos e pecadores, porque ele se importava com aquelas vidas. E ainda na cruz, alguém poderia dizer: está livre, já cumpriu o ministério. Ainda ali ele salva um amigo, e ele olha para um ladrão e diz: não importa o seu histórico criminal, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus é esse, irmãos, que muda tudo para nos salvar. Olha para você aí hoje. Tu não tinha chance. Tu não tinha jeito, eu não tinha jeito. Nós não tínhamos possibilidade nenhuma. Quem é que daria crédito à nossa vida quando nos visse antes de aceitar ao Senhor Jesus? Aí Jesus chegou. E alguns crentes dizem: eu aceitei Jesus e não mudou nada. É mentira. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho o Espírito que o mundo não pode receber. A graça que só tem quem é realmente salvo em Cristo Jesus. E a promessa era essa: eu vou derramar tanto poder sobre vocês, e vocês não vão aguentar ficar calados, vão abrir a boca e vai dizer: foi Jesus que fez, Ele mudou a minha vida. Eu estava num lamaçal de pecado. Cutuca alguém e diga assim: está esquecido de onde Jesus te tirou? Será que você ainda lembra quem você era? As roupas que você usava, que só a misericórdia. Meu Deus. Algumas fotos que a gente até rasgou porque não dava. Se viesse era para atormentar e para atribular. E Jesus olhou para as nossas vidas, queridos. Porque uma coisa eu aprendo: quem não fala de Jesus precisa de Jesus. Quem não entende a mensagem do Evangelho, então essa pessoa é um campo missionário que precisa ser evangelizado. Eu não consigo ficar perto de alguém sem poder falar do meu Cristo. E a viagem de Uber, entra Jesus pelo meio. E a ida a qualquer lugar, entra Jesus pelo meio. Meu desejo nessa noite é que Jesus viaje com você aonde você pisar. A planta dos seus pés. Tá no baba, fala de Jesus. Tá na rua, fala de Jesus. Tá no trabalho, fala de Jesus. Tá andando, tá na igreja, fala de Jesus. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão da igreja estar de pé, irmãos. Nada aqui valia se não fosse por Jesus. E a gente gosta, irmãos, porque é tão bom sentir o fogo de Deus, é ou não é? Eu recebi muito de Deus aqui ontem. É tão bom. A Bíblia diz que para a promessa se cumprir, Deus inverte as coisas. Atos 1:8 era o tempo da promessa. Atos 8:1 é o tempo da perseguição. E Deus empurra a igreja para fazer missões. Não tinha outra maneira do evangelho ser propagado, porque o povo estava confortável em Jerusalém. Então sabe o que Deus faz? Ele manda uma perseguição. E do nada o irmão José, a irmã Maria, o irmão João, o analfabeto, aquele que não tinha cultura, se levantou e começou a se espalhar. E onde passava era um missionário com uma chama acesa, dizendo: olha, estou vivendo um mistério lá em Jerusalém. Tem um Cristo que morreu, mas que
ressuscitou e Ele está sentado à direita do Pai. Você não está entendendo, eu não era nada, era um pescador e Ele me fez alguém em sua presença. Eu não tinha nome, eu não tinha vida, e Ele olhou para mim com um olhar. Onde a igreja passava, multidões eram arrebatadas. A Bíblia diz que o avivamento é tão profundo em Samaria, irmãos, que tinha curas e milagres e libertações. Até o mágico da cidade, através de Filipe, que era um diácono, começou a querer o poder de Deus. Quem é que quer sair de um movimento como esse? Tu queria sair desse culto agora? Tu queria sair? Tá bom demais aqui, né? Mas vai que Tarcísio, o Espírito Santo bradasse no teu coração e dissesse: sai agora daqui, vai lá em Nova Ferradas. Como assim, Deus? Aqui tá bom, aqui todo mundo tá me vendo, aqui é o lugar da multidão, aqui é a minha Samaria, o fogo está caindo aqui, a glória de Deus está sobre essa casa. Que outra voz é essa que está falando comigo? Está Filipe salvando vidas, curando e libertando, e o anjo do Senhor está dizendo: apronte-se e vá. Sua vida, Filipe, tem um comando. Desce para a estrada de Gaza. Oh Deus, mas minha agenda hoje era em Samaria. Eu marquei para estar aqui. Quase que eu faço uma pegadinha com alguns pregadores hoje aqui durante o dia, chamando vocês para ir para algum. E eu sabia que alguns de vocês iam dizer que não podiam, porque vocês tinham compromisso. E é tão interessante porque no auge das multidões havia uma sensibilidade sobre o olhar e sobre o coração de Filipe, irmãos. E um comando muito louco: desça a estrada de Gaza. E ainda manda dizer para ele: ó, pouca gente passa por essa estrada, desça para essa estrada. Cutuca alguém e diga assim: você está pensando que Deus deu todos os detalhes a Filipe? Só mandou descer. Porque se você precisa que Deus te dê tudo em detalhes, a sua agenda não é a agenda do Espírito. Se você precisa que Deus mastigue as coisas para você e para mim, então não confiamos o suficiente no Senhor. Ele diz: levanta e desce. Está disposto a abrir mão dessa agenda, Filipe? Está disposto a descer para Gaza? Desce para lá. Ele obedece, irmãos. Ele larga todo mundo, ele larga tudo e ele vai descer. Eu acho isso muito interessante, porque haviam duas estradas para chegar em Gaza. A primeira ia cortando o litoral, vendo as praias e toda a costa marítima. Coisa boa é você subir aquela ponte ali de Ilhéus, passar por aquela orla e olhar aquele mar. Bom ou não é, irmãos? Tinha essa estrada, mas parece que é brincadeira. O Espírito Santo falou com o Filipe: olha, desce pelo lugar do deserto. A gente passa por ali, Filipe, e passa por aquele lugar. Você vai descer pelo oeste, e tudo, irmãos, enviou um anjo de um lugar, moveu o coração de um avivalista e de um grande evangelista por conta de uma alma. Olha que mobilização do céu. Parou a agenda, parou o mover, que continuou lá em Samaria, tirou o homem de lá e diz: desce, porque tem alguém passando pela estrada de Gaza, e você é essa pessoa que vai falar do meu amor para ele. Como assim, Deus? Como assim? Lá ninguém vai me ver. Se fosse na nossa geração, eu não posso, porque lá não tem nem sinal para eu ligar os dados móveis e dizer: estou fazendo alguma missão. Como assim, Deus? A estrada de Gaza não tem visibilidade, e o Senhor está dizendo: mas é naquele lugar
existe uma vida preciosa e eu conto com você. Está aberta a sua agenda? Está aberta a sua agenda? A Bíblia diz que Ele mandou alguém lá. E eu quero que se manifeste quantos aqui que foram achados por Jesus exatamente na faixa de Gaza. Oh, meu Deus. Oh, crente. Eu quero te dar um minutinho para você fechar os seus olhos no meio dessa mensagem. E o Senhor mandava eu que fizesse isso com a igreja, para você orar pelo Felipe que pregou para você. Teve alguém que te discipulou. Teve alguém que nutriu a sua caminhada. Às vezes ele não está nem mais no evangelho, mas investiu na sua vida. Bateu na sua porta, te deu uma calça, te deu uma saia, te deu um sapato, investiu em você, mandava mensagem, dizia vamos para o culto. Eu não abro mão de você, queridos. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou visitando a estrada de Gaza, mas também estou abençoando, porque eu quero levantar novos Filipes nesse tempo. E nessa geração, levante a sua mão, grita o nome de quem te ganhou para Jesus aí, diga: Jesus, eu abençoo ele agora onde ele estiver. Eu libero uma palavra de vitória agora onde ela estiver, que ela receba força, ânimo, graça e mais unção da parte do Senhor. Desce, Felipe. E aí, irmãos, não tem como entender. Porque enquanto a gente discute teologia, a estrada de Gaza está deserta. Enquanto a gente discute quem é o maior ou o menor, está deserto. Enquanto a gente briga, eu estou falando isso no geral, não estou falando sobre esta igreja. Enquanto o evangelho aí fora bagunça, talvez com algumas pessoas e alguns evangélicos brigando por quem vai tocar, tem uma estrada deserta, precisando de um. E o Senhor está dizendo nessa noite: sejam sensíveis à voz do Espírito. Enquanto as pessoas brigam pelos CNPJs da vida, o Senhor está olhando os CPFs que estão sendo cancelados na terra. Quantas almas morreram hoje? Quantas vidas desceram hoje à sepultura? A gente precisa deixar um pouco de nos acomodarmos apenas em Samaria e olhar para o olhar onde o Espírito de Deus está nos levando. O que é essa Samaria? Às vezes é vir para a igreja e do outro lado da rua tem alguém precisando de Jesus, e o Senhor diz para você: vai. Aí você diz: eu estou atrasado para o culto, Deus. Aí às vezes a gente vem e recebe, e a pessoa está lá. Eu estou tão feliz que dia de terça aqui tem 2 almas preciosas, irmãos. São os obreiros da terça. Eu creio que Jesus vai salvar aquele povo, pastor. Eles chegam aqui, irmãos, cheirando tanto corote, mas estão aqui. Estão mais assíduos do que alguns. Toda a terça está aqui. Às vezes eles fazem umas caras feias assim, que não entendem nada do que é batalha espiritual, não entendem nada do que é intercessão, mas estão no culto. E eu acredito que essa é a missão da igreja: olhar para o lugar que está deserto. A Bíblia diz que o comando de Deus é: Felipe, deixa esse avivamento aí, e vai espalhar o fogo aonde está sem fogo. É tão bom pegar fogo aqui dentro, né? Eu estou cheio, seguro na mão de quem está cheio, aí a gente voa aqui dentro. Mas Deus está precisando do teu fogo. Tem fogo. Deus está esperando você descer. E sabe quantos quilômetros ele viaja? 118 quilômetros a pé. Deixou o mover, deixou o culto e viaja 118 quilômetros de Samaria a Gaza. Enquanto isso, o eunuco, que não tinha Jesus, viajava de carruagem. E ele diz: Felipe, está cansado? Pois corre e alcança essa carruagem.
chega nesse carro, se aproxima. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Aquela estrada deserta era perigosíssima. O eunuco, ele viajava do continente africano e estava indo para Jerusalém adorar, e voltou do mesmo jeito, sem entender nada do que aconteceu no culto. Só que uma coisa eu aprendo: Deus guardou aquela carruagem para que os salteadores não alcançassem, para que os ladrões não tocassem ali. Deus guardou as rodas daquela carruagem. Deus não permitiu que o inimigo ceifasse a vida do eunuco. Era Deus dando tempo para Filipe chegar mesmo a pé. Eu venho dizer na autoridade de Jesus: tem vidas aqui nessa noite que precisam tomar uma decisão, e a ordem de Deus para você te trouxe nessa conferência para parar a tua carruagem, que se não parar pode desabar. O Senhor guardou a tua carruagem até aqui. O Senhor não deixou o inimigo ceifar a tua alma até que alguém chegasse para pregar. E o eunuco estava ali, irmãos. Ele poderia ter gastado dinheiro com tanta coisa. Hoje é fácil, com R$30 se compra uma Bíblia. Mas naquela época era caríssimo o valor dos pergaminhos. Para o eunuco ter a porção da palavra do profeta Isaías, ele teve que negociar, e muito caro por isso. Ele investiu em algo que ele não entendia. Ele pegou, e ele poderia fazer qualquer coisa naquela viagem que era distante, mas ele resolveu ler a palavra. E vai abrir exatamente em Isaías capítulo 53. É o tempo que Filipe está chegando. É o tempo onde aquele homem está lendo, e estava lendo em voz alta. Não funcionário da corte da Etiópia. Era alguém que tinha poder aquisitivo. Dizer uma coisa: não é só pobre que precisa de Jesus, não. Os milionários, aqueles que são de excelência em relação ao poder aquisitivo, estão entre os povos menos alcançados. Por isso que Jesus vai dizer: se um rico entrar no reino dos céus, espera um Filipe se levantar para pregar para esse povo. Porque não é todo Filipe que pode pregar. Tem gente que a gente consegue evangelizar, tem outros que têm uma graça diferente para chegar em algumas pessoas. Tu não pode chegar para um traficante falando palavra bonita e tentando trazer qualquer outro vocabulário, ele não vai entender nada. Mas daqui a pouco Jesus salva um grande homem, uma pessoa que barbarizava, e ele chega lá na favela ou na comunidade e vai dizer: olha, eu conheço um cara que mudou a minha história, e ele vai mudar a tua. Bora lá comigo no culto. Queridos, o Senhor estava falando ao meu coração: a minha geração não precisa de mais informação. A Bíblia está aí, tem Bíblia de todo tipo, o YouTube está aí. O que os eunucos lá fora precisam é de revelação, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Ele lia, mas não entendia. Ele está lendo o texto e está perguntando: está falando de quem? Dele ou de outro? Filipe vai chegar nessa carruagem, irmãos. E quando ele chega nessa carruagem, a ordem do Espírito Santo para ele é: chega perto. Chega perto de alguém aí, vê se ele tem cheiro de gente. Eu estou com saudade de algo que eu vivi no início da minha caminhada. Quem aqui tem mais de 20 anos de crente? Levanta a mão. Aqueles cultos, pastor, onde o perfume terrível do irmão ficava no nosso. A gente chegava em casa, porque tem gente que abraça a gente assim, né, irmãos? Mas a gente chegava em casa com cheiro de gente. A gente chegava em casa, abraçou tanta gente que a gente não sabe mais qual é o perfume que a gente carrega. Porque a gente não saía da igreja sem abraçar. Pregador tem que ter cheiro de gente.
Evangelista tem que ter cheiro de gente. Quem prega a palavra precisa ter cheiro de gente. O Senhor falava no meu coração: olha a ordem de Deus para Filipe, chega perto desse carro. Tem gente mandando mensagem lá pelo WhatsApp: se tu quiser vai hoje. Ele não vai vir não, viu? Chega perto, senta com ele, senta com ela. A gente estava falando essa semana no Gessel sobre a bolha. A igreja precisa sair da bolha, irmãos. Nós não fazemos parte do mundo, mas o mundo lá fora precisa da igreja. Como é que eu vou trazer a prostituta se eu tenho nojo dela? Como é que eu posso pregar para um traficante se eu tenho medo dele? O Senhor está dizendo: chega perto. Chega perto. Ontem no culto aconteceu algo interessante aqui. Deus me incomodava a orar por um jovem e ele chorava copiosamente. E eu disse para ele: por que você não entrega a sua vida para Jesus? Ele dizia: irmã, eu estou numa embolação tão grande na minha vida, eu ainda não posso. Mas eu via um desejo tão profundo. E ele me olhava, irmãos, eu dei um abraço nele. E eu disse: volta mais vezes. E comecei a dar a listinha dos cultos da semana para ele. Porque a gente não pode perder a oportunidade. Quer alcançar alguém, chega perto. Suba nessa carruagem. Ah, irmã, mas quando me solicitarem, não, Filipe já entrou na conversa. Porque quem é missionário entra nas conversas. Às vezes eu estou no ponto de ônibus, ou eu estou em algum lugar e a pessoa está falando alguma coisa, eu digo assim: mas a Bíblia diz também, interessante. E puxo o assunto. Como que eu posso, irmã, falar de Jesus em qualquer lugar? Você pode falar, se você tiver conhecimento da palavra, Ele colocará as palavras na sua boca. Você vai conseguir contextualizar. E a Bíblia diz: sobe nessa carruagem. O eunuco lia em voz alta Isaías 53. Não entendia o que estava lendo. Não entendia quem era aquele homem que do nada tinha. Aí Filipe faz a pergunta: entendes tu que lês? Como eu posso, se não tem quem me explique? O eunuco me dá uma lição aqui de coração ensinável. Ele era rico, ele tinha condição. E com certeza você já esteve perto de alguém que nem sabia do que você estava falando, mas para não dizer que não sabia, dizer: eu sei, eu entendi tudo. Tem tanta gente que não entendeu a mensagem do Evangelho, inclusive algumas pessoas que estão dentro da igreja, porque não se permitem serem ensinadas. O eunuco diz: como eu posso saber se não tem ninguém que me explique? Ele desce, irmãos. Então Filipe, irmãos, vai pegar a parte da escritura. O pregador bom é esse. Eu imagino o Filipe olhando, dizendo: quem está com pressa sou eu que cheguei de pé. Tu que está de carro, agora eu vou pegar a carona. Aguenta o pregador. 53 de Isaías. A Bíblia diz que o Filipe vai pregar para o eunuco naquela parte, até chegar anunciando sobre Jesus. Deus quer levantar a gente assim. Aí alguém vai estar no ponto de ônibus falando: menino, mas está calor. Aí você diz: realmente está calor. Mas imagina, para onde eu vou não vai fazer calor. Porque para onde eu vou nem sol tem mais, nem lâmpada tem mais. O próprio Cordeiro alumiará a cidade. Agora tem outro lugar que a Bíblia diz que nem bicho morre. Olha, você saindo do contexto e pregando sobre Jesus. Tá trançando um cabelo, Ellen, de repente a menina tá lá: menina, eu queria uma trança assim. Menina, você acredita que a vida e a alma de pessoas está exatamente como essa trança sua? Mas eu conheço um Jesus que desata nó, que resolve coisas. A Bíblia diz que ele pega a parte da escritura e começa a anunciar sobre Jesus. Tu lembra do teu tempo de eunuco aí? Tu lembra do teu tempo das perguntas que tu fazia?
Karen é a melhor pessoa para fazer pergunta. Cadê você, Karen? Eu te amo. Irmãos, a pessoa que discipula Karen ganhará um prêmio. Ela diz: eu não vou me contentar e eu quero... Olha a expectativa de Karen chegar no céu. Ela diz: eu quero ir para o céu, porque eu vou chegar lá, vou perguntar a Jesus tanta coisa. Não é para você até lá. Ela diz que todas as dúvidas, pastor, que ainda tem sobre a terra, ela vai perguntar tudo a ele. O eunuco está precisando de esclarecimento. A gente também já teve muitas e muitas dúvidas. E hoje, o pouco que eu e você sabemos é curso para alguém que nada sabe, irmãos. Você está dizendo aí: irmã, mas eu não entendo muito. Mas você sabe falar que Jesus fez alguma coisa por você. Você sabe dizer quais são os dias do culto da sua igreja, crente? Terça, de manhã e de noite, né? Tem escola bíblica. A gente sabe convidar, a gente sabe chamar as almas. Sabe o que o Senhor falava ao meu coração? A gente está querendo arrastar pessoas de uma maneira muito rápida. Você acha que Filipe demorou pouco tempo pregando o evangelho? Se ele começou em Isaías 53 e anunciou Jesus, demorou. Então ele precisava ter tempo para falar sobre Jesus. Quando você estiver perto de alguém, fala de Jesus direito para ela. Não fala de Jesus com cara feia não, irmão, porque Jesus não é esse. Eu costumo dizer que a pessoa que pregou para a mulher do fluxo de sangue era tão empolgada, porque o que é que faz uma mulher, depois de ter gastado tudo, 12 anos sem esperança, ouvir falar de um homem, colocar fé e dizer: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Eu acredito que chegou um pregador para ela desse jeito: menina, eu sei que você já gastou tudo, eu sei que você já bateu em muitas portas, mas tem um homem na cidade de Nazaré, ele levanta paralítico, eu vi ele ressuscitar morto, vai lá, ele pode fazer algo por você, ele pode fazer algo por você. Filipe prega sobre Jesus. Filipe não entregou como 30 anos antigamente algumas denominações faziam. A pessoa aceitava Jesus e entregava uma lista para ela: não pode, não pode e não pode mais. Filipe nem chamou ele para ser da igreja dele, que não deu tempo, irmãos. Ele pregou sobre Jesus. O eunuco recebe a mensagem. A Bíblia diz que quando eles estão viajando e entendem a mensagem, aí agora só Deus faz isso. Eu disse para você que a estrada de Gaza era deserta. O eunuco olhou e disse: estou vendo água ali. O que me impede de ser batizado? Como pode água aparecer no deserto? O Deus que te trouxe aqui está mobilizando muitas coisas para te salvar. Anjo, pregador, conferência, mensagem, trouxe gente de tudo que é lugar aqui, só por conta de alguém. Está dizendo para você agora: eu providencio até água no deserto para batismo acontecer. Aleluia. Mandou parar a carruagem. E quando mandou parar a carruagem, queridos, a minha pergunta é: para o eunuco, ele precisava se... Isso tem nada a ver sobre batismo. Filipe fez a obra completa. Eu imagino ele olhando assim, Bia, dizendo: eu não sei se eu vou encontrar esse cara de novo, então não vou perder a chance. Eu vou pregar e a Bíblia está dizendo, é sobre esse servo sofredor aqui, aquele que morreu por você. Ele não só perdoa pecado, ele cura, batiza com o Espírito Santo, ele batiza nas águas e batiza no fogo. Eu imagino o eunuco recebendo a mensagem, quando ele olhou para a água, ele disse: agora. Se tivesse um crente mais religioso, ia dizer: não pode. Tem que mandar lá para Valéria para passar pelo discipulado primeiro. Tudo isso é muito importante quando se tem tempo.
Com certeza o pastor já batizou pessoas aqui que não tiveram discipulado. Alguém no leito de hospital. Alguém que não tinha mais chance, irmãos. E só tinha um desejo no coração. Aprendeu, o eunuco olhou e disse: eu quero ser batizado. E Filipe diz: você crê de todo o seu coração? Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. A Bíblia diz que eles entram na água sem a bata do batismo da Wesleyana, com a roupa normal, roupa de terra, irmãos. Quem sabe uma bolsa de água, que nem é a piscina que geralmente a gente se batiza. Valoriza isso, meu querido. Você que está aqui, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, tem água disponível e pregador para te batizar. Não espera Deus parar a tua carruagem em nenhum lugar deserto. A Bíblia diz, eles entram na água e Filipe está empolgado dizendo: se eu pudesse gravar uma selfie mostrando o que é que está acontecendo aqui em Gaza. Mas não tinha, sem ele saber que quem ia ganhar o presente era ele. Cutuca alguém e diga assim: tem gente que só viverá coisas em Gaza e em Samaria não viverão. Quando a gente obedece a Deus, tem experiências que só vão acontecer em Gaza. Tem coisas que só vão acontecer em lugares improváveis, irmãos. E eu abro um parêntese para contar para você um testemunho que eu vivi na última minha viagem missionária. A gente foi pregar numa região de zona de mata, meia hora andando, pé machucado, não entrava moto, nada entrava ali. E a ordem era até a última casa, até a última pessoa. E eu cheguei numa casa muito simples, irmãos, com um rebanho de menino, porque parece que tem gente que gosta de fazer uns meninos a mais. Muita criança. Eu cheguei na casa, tinha uma senhora sentada com as pernas sem conseguir andar direito. 84 anos, e eu preguei para ela, ela dizia: eu estou desviada. Quase que eu digo: com 84 anos, minha irmã? Sério? Preguei para ela. Ela disse: minha filha, eu até queria aceitar Jesus, mas sabe qual é o meu problema? Não consigo andar. Eu tenho um problema nas pernas e até para vocês chegarem aqui deu trabalho. Eu não recebo visita na minha casa. Como que eu posso ir cultuar? Então eu só volto para Jesus desse jeito. Eu olhei para a filha dela e disse: a senhora acredita em milagre? Ela falou: eu acredito. Eu falei: então nós vamos orar, porque eu acredito num Deus que faz milagre. Pregamos a palavra para elas, irmãos. Colocamos as mãos sobre as pernas dela, oramos. Voltei para casa, quarta-feira. Sábado recebo um vídeo, a velhinha botando o pé aqui em cima na cabeça. E a filha gritando e dizendo: é milagre, a senhora não fazia isso. Hoje ela e a filha dela servem ao Senhor na igreja, porque eu não desisti de ir buscar aquela alma dentro daquela casa. Sacode alguém e diga: o Espírito Santo está te perguntando, a agenda está aberta. Glória. Estou voltando. E depois de ter evangelizado todo o povoado que nós estávamos, escuto que tem um homem que era suicida na cidade, que tinha tentado se matar 3 vezes. Eu disse: Deus, eu não quero ir embora daqui sem pregar para esse rapaz. Só que ele não ficava na cidade, tinha muito dinheiro. Um dia, estou andando com os irmãos no último dia de voltar para casa, e escuto alguém falando assim: ó, fulano está na cidade. Eu entrei na conversa e disse: você pode me levar nessa casa? O homem me olhou assim e falou: posso te levar? Quando eu cheguei lá, irmãos, olhei para um homem bonito, alto, forte, com muito dinheiro, com uma sacola de remédios de depressão, dia e noite dormindo numa rede, sem expectativa de vida. Chegamos para pregar para ele, e ele já tinha se queimado e não morreu, tomou remédio e não morreu, tudo porque não tinha ouvido a palavra ainda. Jesus guardando a vida daquele homem até ele escutar a mensagem. Pregamos para ele,
Para a glória de Deus, ele aceitou a Jesus. E aí eu fiquei preocupada, porque eu tinha que vir embora e não ia poder cuidar daquela alma. Chamei o dirigente da igreja, eu disse: não deixa esse homem só, por favor. Cuida dele. Ele precisa de cuidado. Irmãos, eu vim para casa, pastor, com tanta alegria. Sabe que Deus tinha salvado aquele suicida. E eu vim para casa, irmãos, depois de um mês, eu recebo um telefonema chorando, da esposa do pastor, dizendo: minha irmã, a gente está te ligando para te pedir perdão. Não visitamos aquele rapaz e na rede que você pregou para ele, ele tirou a vida. E eu chorei por aquela alma como se fosse alguém da minha família. Porque Deus se importa com pessoas. Ele ouviu a mensagem, mas infelizmente não deu prosseguimento. Só que o eunuco fez diferente. Quando Filipe batiza o eunuco, estou concluindo. Quando Filipe batiza o eunuco, que eles saem da água, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Teletransportou, irmão. Se tu sonhou um dia em voar, Deus faz o povo voar. Pense aí. Para quem chegou de pé, voltou em grande estilo, né? 118 quilômetros. A Bíblia diz que ele foi teletransportado e o eunuco seguiu a viagem, clamando e glorificando ao Senhor, jubiloso e cheio de alegria. Seguiu o caminho. E sabe o que eu acho interessante nessa palavra? É porque tem coisas que só vai acontecer na estrada de Gaza. Em Samaria Filipe curava, em Samaria Filipe libertava, mas em Gaza ele foi teletransportado. O único homem que viajou sem precisar pagar passagem. Olha para alguém e diga assim: você não está entendendo o tamanho do seu Deus. Alguém que não precisou de passaporte, que não precisou chegar na rota e emitir o bilhete. Deus olhou e falou: Filipe, não se preocupa, como você vai voltar para casa, eu estou providenciando algo. A minha mão te conduz e te joga onde eu quero. A Bíblia diz que ele aparece em Azoto 30 quilômetros depois, pregando a mensagem de cidade em cidade. Só que quando eu parei para pensar nesse texto, eu perguntei: Deus, onde que se cumpre os confins da terra? Porque em Jerusalém tinha palavra, em Samaria também, e na Judeia, mas até Gaza não tinha se cumprido a palavra. E Deus falava comigo: os confins se cumpriram na vida do eunuco, porque ele viajou para a Etiópia, um dos lugares mais remotos da terra. E a história vai dizer que esse é o homem que foi um desbravador do evangelho ali. Quem pregou para ele, pregou bem, né, irmãos? Você não sabe para quem você canta. Eu não sei para quem eu estou pregando. Talvez estou pregando para alguém que vai mudar a história do Brasil. John Wesley, enquanto estava aprendendo, ele era só um membro comum sentado, e quem pregou para ele não imaginava que ele ia sacudir cidades. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se a sua agenda estiver disponível, o céu vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Ele foi para a Etiópia. Deus começou a fazer coisas grandes. E a pergunta que eu tenho para finalizar é que no capítulo 8, Deus manda Filipe pregar para o eunuco na estrada. Capítulo 9, agora é ele quem prega para Saulo de Tarso. Porque Deus sempre visita a nossa estrada. Lá não tinha crente que tinha coragem de pregar para Saulo. Então Deus falou: peraí que eu vou evangelizar aquele cabra. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Eu mesmo, Saulo. Deixa eu lhe dizer, Saulo, estou te alcançando aqui nessa estrada e para mim tu é vaso escolhido. Como assim, irmão? Só o evangelho de Cristo faz isso? Acho que não tem não. Mas eu vou em algumas igrejas pregar que às vezes no culto tá quem foi ameaçado de morte e quem ia matar. Tudo crente agora. Tudo congregando junto. Aí eles contam o testemunho dizendo: fulano foi na minha casa
Mas graças a Deus, um hoje é diácono, o outro agora é outra coisa. Porque o Evangelho de Cristo transforma vilão em irmão. Paulo é aquele que empurra a igreja. O povo tinha medo dele em Jerusalém. Deus usa ele, mesmo sem entendimento, para a propagação do Evangelho. E agora diz: eu vou te mostrar que quando eu paro a estrada de alguém, eu não desisto dessa pessoa. Agora vai, Paulo, viaja, anda, porque eu conto com você para completar essa obra. O Senhor está dizendo nessa noite, para que se cumpra essa palavra sobre a sua vida, você precisa estar disposto a ir até os confins da terra, até o último homem, até o último suspiro. Irmã, eu quero parar. Não vai não, viu? É até o último suspiro. Irmã, mas eu estou cansado de vir da minha casa para a igreja. Felipe andou 118 quilômetros. Irmã, eu estou cansada de investir em pessoas. É até o último homem. Ainda tem gente para ser alcançado. Deus conta com você. E a Bíblia está dizendo, finalizo aqui para orar, Marcos capítulo 13, verso 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Ele vai reunir daqui, ó. Tem gente em Canavieiras aqui, né? Cadê? Olha aí. Cadê o povo de Camacan? O povo de Itabuna? Tem gente de Ilhéus aqui. A Bíblia está dizendo Porto Seguro, né? Meu Deus, me senti até importante falar o nome das caravanas. E agora a Bíblia está dizendo: eu vou reunir dos quatro cantos, dos confins da terra, aonde o Google Maps não alcança. Deus está dizendo: eu vou reunir todos aqueles que são meus e vou levá-los até os confins do céu. Porque para quem tem agenda aberta, a Bíblia diz, queridos, que vai chegar um tempo, Apocalipse vai dizer, eu concluo aqui, Ministério de Louvor, vem me ajudar. A Bíblia diz que vai chegar uma época que vão se abrir os livros e abrirá também o livro da vida, e todos aqueles que forem achados inscritos no livro da vida serão levados para esse lugar. Todos quantos, pois, não ouvirem a palavra ou rejeitarem da água, não poderão participar. O Senhor está perguntando hoje: você está pronto para viajar com Jesus? Tem uma agenda aberta para que os livros não precisem ser abertos. Tenha uma agenda aberta. Esses livros falam sobre as obras. E vou lhe dizer, Deus não esquece de nada. Tudo que a gente fez está anotado, irmãos. E Ele está dizendo para essa igreja nessa noite: você precisa ser sensível à voz do Espírito. Se coloque de pé. Essa mensagem será mais prática do que teórica, porque eu quero profetizar que Deus vai colocar eunucos no seu caminho ainda essa semana. Quem são os eunucos, irmã? Mutilados, excluídos da congregação. Eram homens que tinham a sua genitália decepada pelo reino, porque tinham nascido desse jeito, ou porque a si mesmos se castraram. Era impossível um eunuco assumir a obra, porque ele era um homem incompleto. Cutuca alguém e diga assim: está entendendo por que Deus te escolheu? É porque tu era deficiente, tu era incompleto. Igreja não é lugar para gente completa. Eu sou uma parte do quebra-cabeça, você é a outra, e juntos a gente se encaixa e faz a imagem perfeita do corpo de Cristo. Porque aqueles que Deus deseja chamar para os confins é aqueles que não se sentem completos, mas aqueles que são incompletos. Ah, queridos, eu imagino o eunuco voltando para casa
acho que eu não aguento nem cantar essa canção, mas ela é tão antiga. Quem sabe o eunuco está voltando para casa e dizendo: nada me separa desse amor. Todo sofrimento acabou. Meu Deus, sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Olha o eunuco cantando testemunho. Meu Deus. Ah, Jesus, quem era você, irmão? Essa tal felicidade. Oh, Deus. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu quero orar. Pode mudar o tom. Deus está parando as rodas de carruagens aqui. Meu Deus. Eu vejo Deus desenhando um mapa aqui nessa noite, irmãos. Deus mexendo em alguns calendários. Deus mexendo em alguns calendários. Tem gente que não trocaria Samaria por Gaza. Tem gente que não trocaria a honra pelo anonimato. Feche os teus olhos. Tem gente que não teria coragem de trocar o dinheiro por causa de Jesus. Não teria coragem. Tem gente que não teria coragem de trocar os contatinhos do mundo por causa de Jesus. Tem gente que não teria coragem de abrir mão de tradições por causa de Jesus. Tão confortável em Samaria, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: eu tenho uma agenda nova para você. Deus tem uma agenda nova aqui, irmãos. Eu profetizo que Deus vai usar pregadores inflamados como Filipe, que recebiam comandos do céu e partiam ouvindo a direção de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você, as minhas maiores experiências foram em cultos simples. As minhas maiores experiências não foram entre as multidões, foram em cultos de pessoas simples. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares e eu sinto falta da minha Samaria. Eu sinto falta do ar-condicionado, do som. Eu sinto falta dos pulos do pastor, dos glórias dos irmãos.
E às vezes eu chego em alguns lugares, irmãos, para pregar a palavra, a guitarra está desafinada, o som está terrível, o calor consumindo o juízo da gente, mas tem tanta gente precisando, e quando termina o culto, vem aquelas irmãs sem nenhum dente na boca, abraçar e dizer: minha irmã, você é a resposta dessa noite para esse lugar. Quantos lugares eu cheguei, onde crianças me abraçaram dizendo: tia, como eu ouvi Jesus através de você. Ei, segura na mão de alguém e diga assim: não tenha medo de ir em Gaza, porque o Deus que tu serve te deixa até andar de pé, mas você volta pra casa teletransportado e cheio de novas experiências. Deus tem uma agenda nova, Deus tem uma agenda nova. O Ministério de Louvor vai cantar um trecho de uma canção. Eu quero convidar a primeira pessoa que precisa tomar uma decisão com Jesus. Tu tá pensando que foi barato fazer tudo isso aqui? Mas sabe por que isso? Por sua causa. Você está pensando que foi fácil a semana de oração que nós enfrentamos aqui, em tantas guerras espirituais? Sabe por quem a gente orava? Por você. Aleluia. É Deus. O que fez um pregador vir de tão longe como ontem para pregar por tua causa? É o céu movendo os profetas, anjos, decoração e preparando o ambiente da estrada deserta para te dizer: eu estou liberando o caminho para você passar a volta para casa, filho. Cadê a primeira pessoa que precisa fazer uma aliança com o Senhor? Jesus está te chamando. Não espere essa carruagem quebrar essas rodas. Não perde a oportunidade de voltar para a África sem entender o que Jesus fez na sua vida. Porque ir e voltar de Jerusalém não te garante vida eterna. Jesus está dizendo: eu estou te chamando. Corre para o altar. Estava afastado do Evangelho. Jesus está te chamando nessa noite. Cadê você? Tem gente aqui precisando disso hoje. Jesus guardou a tua carruagem, meu querido. Jesus te guardou de tantas dores, de tantas enfermidades, para salvar a sua vida, para que você hoje dissesse que não, é isso mesmo. Está te chamando. Vem, corre para o altar hoje. Corre para o altar. Tem alguém aí? E ficar feliz. Meu Deus. E ficar feliz. Tem alguém que precisa tomar essa decisão nessa noite? Tem alguém? Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Jesus está dizendo: Basta eu falar pra você me
alguém aqui com o coração agitado nessa noite. A igreja já sabe o seu papel, então pode interceder aí. Grilhões para prender a rodas de carruagens. Grilhões para prender a roda de carruagens. Mas há poder no sangue de Jesus. Você não precisa fazer muito, você só precisa dizer o que o eunuco disse. Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se creres de todo o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele vai escrever o teu nome no registro do céu. O Senhor está te insistindo nessa noite, está te chamando. Tu tem dinheiro, tu tem carro, tu é um alto funcionário, mas não tem o mais importante. Não tem a revelação da palavra. E Ele está dizendo nessa noite: vem, volta para casa. Volta para casa alegre. Volta para casa sem dúvida. Volta para casa para viver a melhor história de 2024. Se Filipe não tivesse aparecido no caminho do eunuco, ele voltava, mas não voltava jubiloso. O Senhor está dizendo nessa noite: eu quero mudar até o teu humor. Volta para casa diferente. Você pensa na sua vida, você pensa nos seus amigos. Que covardia é essa? Teve coragem de fazer tanta coisa errada, e na hora de fazer a coisa certa não tem coragem. O céu está dizendo: vem, porque eu te puxo na estrada de Gaza. Vem não. Tem coragem não? Para ser crente tem que ter coragem, irmãos. Nós não estamos aqui porque somos bons, mas porque um dia eu entendi que eu precisava dele. É só essa vida preciosa que está aqui no altar. Então os céus estão em festa mais uma vez. Ele voltou de uma forma, chegou de um jeito, vai voltar de outro. Porque Jesus marcou a tua vida, meu querido, aqui nesse lugar. E a primeira coisa que você vai aprender é que igreja tem cheiro. Dá um abraço nele aí, Gil. Tem cheiro. Aqui se mistura o cheiro do pregador com a ovelha. E o Senhor nessa noite está dizendo: eu te usarei para o meu amor. Todas as vezes que eu caí, basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. O mundo agora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho só tenho Nós vamos orar pelo Nerivaldo, crendo na palavra de Deus. O Espírito o convenceu de que o que ele precisa é ter o nome no livro da vida. Deus, a tua palavra diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu não conheço ainda esse homem, Deus, esse jovem. Eu não sei a vida dele, mas o Senhor conhece. Mas o que é importante é da agora para diante. Nova criatura, nova vida, nome no livro da vida, ousadia em romper com as dificuldades e com tudo aquilo que ele tem vivido para viver uma vida nova.
e eu o abençoo, Deus. A tua palavra diz que o nome dele está sendo escrito agora no livro da vida, e ninguém poderá arriscar, Senhor. Ajude-o, Deus, a não olhar nem para um lado nem para o outro, mas somente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé. Esse menino aqui vai crescer amanhã. Amanhã fica veinho. Você tem coragem de orar por ele comigo? De orar por ele comigo agora? Isso aqui é um filhão que Deus nos deu. É o nosso líder do conselho missionário, juntamente com Gil, e que tem se deixado gastar na obra do Senhor. Derramando idiomaná. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Senhor, tu sabe dos conflitos que Jefinho vive. O Senhor sabe, Deus, como foi para ele chegar até aqui. Todo o preço pago, Deus, para que almas pudessem render aos teus pés. Amanhã ele celebra, Deus, essa data natalícia na tua presença. Como é bom aprender a contar os nossos dias, Deus, até alcançar um coração sábio. Se é com ele, Deus, nessa caminhada. Se é com ele, Deus, nesse trajeto de vida que o Senhor arrancou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. E assim, Deus, essa data, ela há de se repetir até a tua volta e ele na tua presença. Abençoado ele é nesta hora, Deus, e o Senhor também tem dos céus bênção sem medida sobre a vida do teu filho. Blinda, guarda, respostas do Senhor aonde vir sobre a vida dele, aonde ele colocar as mãos, Pai. Que essa graça seja multiplicada sobre a vida do teu filho. Nós o abençoamos, oramos, em nome de Jesus. Dizendo aqui que em setembro tem mais. Aleluia. Oh, glória. Coloca a mão sobre o teu coração. Não perca a essência de tudo que Deus tem feito sobre a tua vida. Não deixe essa semente cair pelo caminho. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, que ela esteja contigo não hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode sobrar o vento, acelera a nada. E nós estamos reunidos. Acende o carro.
pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa gente